Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Trilha Cast. Nós temos a honra de receber hoje um convidado super especial, mais um mineiro aqui incrível. Hoje nós vamos falar sobre Escritório 4.0 e hoje a gente vai receber o Henrique Cunha, sócio fundador da Decom. Henrique, seja super bem-vindo, Obrigado, tá? Priscila. É uma imensa honra te receber. Acho que a gente planejou isso aqui há muito tempo para acontecer e que bom que está acontecendo. E eu tenho certeza que o bate-papo vai ser incrível para quem tá aqui hoje, para quem tá traumatizado com o escritório de advocacia, que, ai, não quero trabalhar. Hoje o Henrique vai trazer, com certeza, uma revolução em termos de prestação de serviços jurídicos. E, Henrique, eu já vou tocar a bola para você, porque a gente estava aqui nos bastidores. Conta pra gente, de onde veio a Decom, por que Decom, o que vocês fazem? Conta pro pessoal. Legal. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Estou super honrado de estar na trilha. Imagina. Como você falou, a gente estava namorando essa ideia há um tempo, né? Acompanho vocês. Acho que o trabalho que vocês fazem de trazer para o mercado mesmo novas perspectivas, mostrar um pouco dos sumos que o direito o direito está sendo construído é super legal. Espero poder contribuir. Com certeza. E também mostrar para as pessoas que a gente pode fazer diferente em escritório de advocacia. Sim, né? sim. Então, acho que essa é a ideia. E contando um pouquinho da história do Decom, né? Para começar o papo. Primeiro, o porquê do nome, né? A gente queria um escritório que ele não fosse o nome do sócio. Uhum. Mas a OAB tem uma questão regulamentar que te exige que você tenha um sobrenome ou parte dos sobrenomes na parede. Sim. Né? E a gente teve que pensar muito sobre isso e no final a gente conseguiu um nome que por coincidência é a sigla das iniciais dos sócios, né? Mas que nos remete um pouco dessa ideia da tecnologia, né? Do .com, .com, né? A gente queria brincar com isso, então o Decom vem daí, né? Que o nome jurídico seria o Drummond Dias Cunha Oliveira Milagres Advogado, né? A gente aboliu essa ideia, né? Para a gente poder realmente que a nossa marca, né, a nossa identidade visual, ela conversasse com a forma como a gente faz o direito. Legal. E vocês hoje são 6 sócios lá na Decom, mas conta um pouco, assim, eu vejo o trabalho de vocês, acompanho principalmente pelo LinkedIn, vocês têm uma proposta muito diferente. Se a gente olha para vocês num primeiro momento, não vem aquela percepção de escritório de advocacia. Como que vocês se uniram? Todo mundo veio da advocacia ou veio de lugares diferentes? Como que vocês arquitetaram esse escritório inovador, vamos dizer assim? Legal. Bom, assim, o Decom, ele surgiu de alguns desconfortos, de alguns descontentamentos com a forma como o jurídico era feito. Então, os meus sócios, a gente veio ou de grandes bancas, de grandes escritórios, né? Alguns sócios meus foram diretores jurídicos de grandes empresas. Então, a gente viveu muito o mercado e a gente viu que a advocacia ela podia ser feita de uma forma diferente, né? Em especial a advocacia corporativa. Porque os escritórios, né, o formalismo que a advocacia tem, todo esse estigma, né? Sim. O problema dele que está por trás disso é que não é uma visão orientada a resultados, né? Escritório de advocacia não se vê como empresa e, portanto, muitas das coisas que deveriam ser feitas acabam não sendo feitas. Sim. É daí que nasce a ideia da gente sair de onde a gente estava para nascer o Decom. Né? E lá atrás, né, foi um movimento que ele foi acontecendo, né? Eu abri um escritório lá atrás, alguns sócios meus abriram outro escritório. Logo depois que você se formou, assim? Não, então depois que eu me formei, eu trabalhei um bom tempo com advocacia societária. Legal. Trabalhei em grande escritório, São Paulo, com societária, M&A Investimentos. Depois eu fui para contencioso civil estratégico, então me formei no contencioso civil estratégico. Minha mudança de chave foi no mestrado, né, que eu entrei para estudar societário e processo, né, era sobre exclusão extrajudicial de acionistas minoritários, meu mestrado. E no mestrado eu entendi o mundo da tecnologia. Né, e mudei meu mestrado. Caraca, e dentro do mestrado, um ambiente super tradicional. Exatamente. Onde que a tecnologia bateu aí? Fiquei curiosa. Eu comecei a estudar a disciplinas de Direito e Tecnologia no mestrado. Né? E durante o mestrado eu já tinha o objetivo de abrir meu escritório em virtude desse descontentamento. Né? Basicamente eram 3 descontentamentos principais. Gestão, né? Escritório de advocacia não tinha uma boa gestão, em geral, no mercado. E eu achava que dava para fazer uma advocacia mais inteligente. Cultura, né? Construir um escritório realmente com uma preocupação com cultura. Né? E carreira, né? Ser um escritório que o que é exigido é compatível com o que é oferecido para as pessoas que estão ali. Legal. Então, esses 3 descontentamentos me fizeram ter a ideia do escritório. E no mestrado eu comecei a estudar Direito e Tecnologia. Então, eu acabei estudando sobre proteção de dados, né, direito ao esquecimento, antes da LGPD sair, né? Então, foi legal que eu peguei esse movimento antes dele existir no Brasil. E também foi ao longo do mestrado que, antes de eu abrir o escritório, eu fui convidado para trabalhar numa startup. Nossa. Né, Aí a mudança total. Foi uma mudança total, né? E foi interessante que na época eu sempre quis advocacia, eu adoro advogar. Mas eu falei, putz, será que eu tô saindo do direito, né? Será que tem um problema? E era uma Legal Tech, né, que tá
enorme hoje em dia, e o meu desafio lá era automatizar documentos e processos de grandes escritórios de advocacia. Né? Eles me Nossa, convidaram... que virada de chave total. Total. Quem é advogado, você escrevia peça. Isso, E era aí você muito foi trabalhar com consultivo, a trabalhar tecnologia peça. total. Exatamente. Então, meu time era direito e TI. Nossa. Né? E depois eu coordenei a equipe de implantação, que era de direito e TI, e dentro da startup, como o pessoal sabe muito bem, na startup acaba fazendo um pouco de tudo. Eu fui fazer gestão, eu fui fazer gestão de equipe, fui fazer comercial. Então, eu aprendi a ser empresário. Legal. Né? E isso foi fundamental. Né? Por muito tempo eu fiquei pensando, nossa, será que eu tô olhando errado? Será que eu tô saindo do direito? Mesmo que era uma empresa de soluções para departamento jurídico, será que eu estava indo no caminho certo? E hoje eu vejo que foi fundamental para construir o escritório que eu precisava. Ter tido essa bagagem, fiquei 3 anos coordenando a empresa e foi muito legal, porque no final das contas, o que eu queria fazer lá atrás no mestrado, eu aprendi a fazer e depois então fui abrir o escritório. Então, legal, ou seja, você testou, colocou a mão na massa... E na hora de abrir o seu negócio, você tinha uma expertise muito maior. Isso eu acho até legal trazer para o pessoal, porque muitas pessoas falam assim, eu quero abrir escritório de advocacia. Né? E acha que isso é a solução. E claro, se você tem essa vontade de ter o próprio negócio, isso tem que ser respeitado, nutrido, mas às vezes você pode passar por experiências anteriores que alimentar para esse que vão te alimentar para esse passo, vão te dar visão, né? Vai fazer com que você tenha uma percepção diferenciada de todos os problemas, do que acontece, do que tem que ser feito. Porque senão, às vezes, a pessoa vai muito crua. Exatamente. E, claro, pode dar certo, pode, mas acredito que ela vai sofrer um pouco mais, né? Exatamente, né? Então, muitas das carreiras até alternativas, elas contribuem muito para isso. Então, quem está na dúvida, vou para o escritório, vou para a empresa, né? Muitas vezes a gente não sabe exatamente onde a gente quer chegar, qual é o ponto. Mas você tem que saber a direção. Vai nessa direção... se esforce nessa direção, que no final você vai conseguindo construir bagagem para você dar próximos passos. Então, isso foi super legal. Né? De ter vivido o mundo de tecnologia, aprendi a programar, então aprendi tecnologia. Né? E depois eu falei, nossa... Eu até cogitei lá na época, ao invés de ir para o caminho de abrir o escritório, me tornar executivo, né? Ir para um caminho mais administrativo, empresarial mesmo, que é um negócio que eu gosto. Né? E aí eu falei, não, na verdade, agora é o momento de unir as duas paixões e abrir um lugar com a pegada que eu queria. Legal. E quando vocês sentaram ali, os 6 sócios para formar a Decom, o que vocês queriam fazer de diferente? Além dessa questão da carreira, da cultura, vocês queriam mercados diferentes? Vocês queriam prestar um serviço diferente? O que vocês queriam entregar efetivamente assim para o mercado? Legal. Então, assim, como é que foi essa jornada? Na verdade, nós somos 6 sócios hoje, mas a gente começou... O Decom, ele surge com 4 sócios. Entendo. Né? Então, eram 2 escritórios que se uniram, né, para se formar o Decom com 4 sócios. Né? E no início, o primeiro público-alvo que a gente atingiu foram empresas de tecnologia. Sim. Porque elas dialogavam muito com a nossa proposta de valor, que é a experiência do cliente. Legal. No final das contas, a gestão, a cultura, a carreira, ela tem como norte experiência de cliente. Sim. Que é um negócio que normalmente advogado não conhece tanto, né? Não sabe atender o cliente do outro lado, não entende as dores, né? Seja o próprio empreendedor, seja o jurídico interno da empresa, né? O advogado é um excelente prestador de serviço, né? Mas para aí. Ele não consegue entender que aquilo tem um impacto na organização. Sim. Então, esse é o nosso diferencial, né? Isso que a gente busca fazer, ser um escritório voltado à experiência do cliente. Legal. E aí, nessa jornada, a gente focou inicialmente nas empresas de tecnologia, porque o diálogo era muito mais fácil, né? E ao longo do tempo, a gente foi nesse movimento de consolidação, né, e expansão, a gente incorporou uma boutique tributária para fortalecer um braço, que veio um novo sócio. Né, a gente também abriu nossa unidade em São Paulo com um sócio local, então a gente foi fazendo movimentos, pegando pessoas que estavam a gente brinca, né, com barcos caminhando num sentido paralelo, mas em estruturas diferentes, para a gente juntar forças e consolidar. Isso é muito legal, porque a gente fala de grandes bancas, né, escritórios gigantescos. E às vezes, quando você tem pessoas com propósitos semelhantes, caminhando em direções parecidas, você pode unir. E eu acho que isso vem muito dessa nova era do direito, de uma colaboração, de uma advocacia muito voltada a gerar resultados. Exatamente. Né? Porque quando você pega departamentos jurídicos, você pega empresas de tecnologias, eles são movidos a resultados, a indicadores, a métricas. E você virar e falar assim, não, eu só vou te entregar uma petição. Você vai falar... não é suficiente. O contrato, o que é um contrato? A cláusula de rescisão? Não, gente.
o contrato ele é a formalização de uma relação. Você entende essa relação? Sim. Você entende o que o seu cliente faz? Você entende o impacto dessa relação para a operação? Uhum. E o advogado, às vezes, não se propõe a isso. Então, a gente precisa realmente entender o que é valor para o cliente, né? O que é sucesso para ele, para a gente poder, aí sim, fazer diferente. Legal. E eu acho que todo mundo que está aqui escutando hoje, a gente falar de escritório 4.0, né? Um escritório diferenciado. Vocês estão vendo aqui o Henrique, né, gente? Ele não está de terno e gravata, isso já quebra. Dá uma quebra de paradigma grande, né? Gigante, porque quando a gente pensa no advogado, a gente já pensa na pessoa de terno e gravata, uma falando estante, latim, né? Uma estante de mármore, né? Com várias estatuetas, aquela coisa toda. E não é também só a questão do estereótipo, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho de cultura. O que o Decon, o que um escritório inovador hoje em dia, ele tem que prezar? Ele tem que ter ali como um pilar para não ser só inovador na página do LinkedIn, mas ser inovador de fato no dia a dia. E esse é um ponto super legal, porque eu acho que um problema que existe no mercado hoje, né, assim, o movimento que o direito está acontecendo, ele é super legal, né, de inovação, de repensar a forma como a gente faz as coisas, mas existe muita espuma, né, que é o que a gente gosta de falar. Ser a 4.0 é piscina de bolinha, é não usar terno e gravata, A gente não acredita nisso, né? A gente não é formal por um único motivo, porque isso não necessariamente gera valor para o meu cliente. Perfeito. Eu tenho clientes que veem valor nisso. E aí eu vou usar terno e gravata. Se eu vou fazer, meu sócio responsável por equipe contenciosa, vai fazer uma sustentação oral, a gente não está aqui para ser descolado. Sim. Né? Para a gente isso é muito claro, a gente não está aqui para ser descolado. O descolado não é marketing para vocês, simplesmente é o que precisa. Faz sentido? Se não fizer sentido, não precisa. Né? A gente tem muito essa visão. E o que realmente importa, eu acho que está centrado em 2 pilares, né? Que é o que a gente... Lá no escritório a gente tem alguns valores, né? E o valor do companheirismo, para a gente, ele tem uma faceta tanto para fora quanto para dentro de casa. Sim. Pensando em experiência do cliente, o que a gente precisa saber é o que é importante para aquela pessoa que a gente está atendendo. Legal. Né? Aquela pessoa física, aquela pessoa jurídica. Né? Porque quando a gente está falando de atendimento corporativo, de grandes empresas, no final das contas, tem várias pessoas ali que têm seus interesses. Então, a gente precisa saber isso. Assim, é isso que para a gente realmente faz diferença. Né? Na hora que um diretor jurídico nos pede uma resposta no dia seguinte, ele não quer um parecer de 10 páginas. Ele quer o mais rápido possível no WhatsApp dele, às vezes, um sim orientação, ou não, um sim talvez. ou não, go ou não go. Então, isso é simples, parece bobo, mas é isso que faz total diferença. Tá atento ao timing corporativo, o que as pessoas... Qual que é o valor, qual que é a meta daquela pessoa para ela bater, ajudar aquela empresa a prosperar. Sim. E eu acho que para dentro de casa é a mesma coisa. Né? Também não existe assim, uma forma de gestão uniforme, né? Todo mundo vai ter informar. Gente, pessoas vão ser diferentes. Então, o que a gente faz? Da mesma forma como a gente estuda o cliente, entende o que é importância para aquele cliente e pergunta para o cliente o que é sucesso, a gente faz a mesma coisa dentro de casa. Legal. Então, a cada 3, 4 meses, a gente faz um plano de desenvolvimento pessoal e profissional que a gente tem a oportunidade de conversar, escutar as pessoas, o que você está buscando na sua carreira, a nível pessoal. Eu gosto de brincar assim, que em último nível, se você quiser, eu quero aprender a dançar forró. Fale no seu PDP, para a gente organizar a sua agenda para você poder fazer aula. Né? É nesse nível de comprometimento. Sim. E assim, olha, Henrique, eu quero virar um técnico em proteção de dados, eu quero ser especialista, não, Henrique, eu quero negócios. Né? Eu quero, daqui a 2 anos, estar em tal lugar. É um espaço para a gente escutar e assim poder construir uma cultura que leve em consideração as pessoas. Né? Então, a cultura para mim tem muito a ver com isso. Tem que ter a nossa cara, mas tem muito a ver com realmente escutar as pessoas e trabalhar com aquele binômio de liberdade com responsabilidade. Legal, eu acho que o tempo inteiro aqui a gente está falando de pessoas, de usuários, de clientes, e eu acho que isso é o ponto de partida de um escritório inovador, porque quando a gente fala muito desse estereótipo de escritório inovador, 4.0, a gente pensa, nossa, o escritório que contrata software, que tem 1000 plataformas, trabalha só com jurimetria, blá, blá. E na verdade não, cara. Tudo parte de pessoas. Tudo parte de pessoas. Né? Até porque a tecnologia é igual ao direito, ela é ferramenta. Sim, ela é meio. Sim. Então eu vejo até, por já ter prestado consultoria até para muitos escritórios, não só para departamento jurídico, eu via muita gente nesse caminho, né? Eu quero ser inovador, eu quero contratar uma plataforma. Mas se você não sabe usar, não adianta nada. Às vezes um bom Excel resolve o seu problema. E assim, na prática, a gente usa muita tecnologia dentro de casa. Eu tenho vários sistemas, eu tenho tudo isso, mas porque
a gente entende que gestão é importante. Então, no momento que o Excel, por exemplo, para de ser suficiente, a gente vai contratar um software. Mas o software, ele é só a ferramenta. Sim. Ele não é o nosso diferencial. Legal. O diferencial é a visão que a gente tem antes. Assim. Muito interessante. E a consciência de qual momento colocar isso, né, dentro do escritório. Porque senão daqui a pouco você tá com um orçamento gigante de ferramenta e aquilo não tá fazendo sentido nenhum. Então, você testar, você começar do jeito que você pode, com as ferramentas que você tem, e depois, à medida que você vai amadurecendo, você vai melhorando as suas ferramentas. A gente bebe muito da ideia da startup do MVP. Claro, né? Sempre. Vai, testa primeiro, funciona, não funcionou, aí você incrementa. E até porque a gente também, naturalmente, quando a gente vai contratando gente no mercado, existe um processo de reciclagem também. Não adianta chegar alguém que vem do mercado e a gente entuba 15 softwares diferentes. Isso vai gerar um conflito ali de agenda. Então, a gente precisa fazer de uma forma que a gente possa inserir as pessoas no contexto do escritório para aprender a usar as ferramentas e ver que aquilo faz sentido. Legal. Porque da mesma forma que a gente tenta ser pragmático em tudo, dentro de casa também o software não é pelo software, só se faz sentido de verdade usar. Perfeito. E vamos falar um pouquinho na parte de gestão. Eu acho que o termo gestão jurídica, ele é muito falado. Mas eu vejo poucas pessoas, de fato, executando o business jurídico. Né? Eu faço gestão. Eu entendo ali quantos processos eu tenho na minha carteira, quantas pessoas eu tenho que gerenciar no meu time, e como se fosse isso a gestão jurídica. Vamos falar, de fato, de enxergar um escritório como uma empresa. O que que muda? O que que, vamos supor, uma pessoa que tem um objetivo também de ter um escritório ou de trabalhar no escritório, o que que ela tem que ficar atenta nessa parte de gestão? Qual é o objetivo do escritório? É só ter um nome maravilhoso para cobrar honorários caríssimos ou não? O que que hoje você enxerga como uma gestão eficaz e eficiente dentro de um escritório de advocacia? Não, legal. Essa é uma pergunta interessante, eu vou falar de ela de duas partes. Né? Primeiro, uma parte até anterior à parte do que fazer de gestão. Né? São coisas meio óbvias, mas que eu acho que um primeiro ponto que alguém que quer abrir um escritório, quer até trabalhar no escritório ou em qualquer outro lugar, ela tem que ter uma noção muito clara do que é valor para ela, né? Do propósito ali, daquele golden circle, do porquê que você faz as coisas. Parece clichê, mas de fato é importante, porque é a partir dali que você vai ter a base do que você vai buscar. Né? Então, acho que antes de qualquer movimento é bom você parar e refletir o que eu estou buscando, o que é valor para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto. Né? Feita essa reflexão, né, o que você até mencionou, né, a gestão de o escritório que sabe quantos processos, como que vai dividir demanda. Eu diria que isso já está até bom para o mercado jurídico que a gente tem até hoje. Porque o que a gente mais tem é gente que fala que tem BI, que tem dashboard e tal, e não sabe usar aquilo na prática. Então, eu penso que a gestão é tão simples quanto você saber o que é importante e saber ter métricas para poder extrair aquelas informações. Sim. Isso parece simples, mas não é trivial na prática, porque para isso você tem que ser organizado. Então, você tem que entender o que é valor, o que você está buscando, para você definir quais são os dados que você precisa levantar para você chegar em algum lugar. Para você acompanhar, né? Para você acompanhar. Então, tem várias coisas que dá para a gente fazer aqui. Sim. E a gente pode beber da fonte de outras áreas, por exemplo. No escritório, a gente usa um Scrum adaptado, que é de metodologia ágil, para a gente organizar a demanda. Legal. Né? Então, a gente adaptou um framework para o uso das demandas. A gente calcula a experiência de cliente com NPS. Né? A gente calcula, por exemplo, a satisfação interna com o Employee NPS, né? Que é o índice de satisfação das pessoas. Então, mas a gente define o método e a métrica e o framework depois da gente entender o que a gente está querendo. Perfeito. Então, a gente tenta ser muito conservador nessa gestão para também não ir no momento da espuma. Legal. A gente tem que ter o que a gente quer, o que a gente está buscando, o que é valor para a gente. Né? Você fala, qual que é o objetivo do escritório? Então, uma vez que a gente vai entendendo os nossos objetivos, fica mais fácil a gente determinar os nossos resultados-chave, e aí depois disso que eu vou fazer um plano de ação. Legal. Então, eu acho que para quem está nesse movimento, não comece buscando a ferramenta, não comece buscando o indicador, o dashboard, o relatório. Faz o simples bem feito, assim. Eu acho que para mim esse é um elemento chave para fazer uma boa gestão. Boa. E legal você ter falado isso, porque agora na sua fala eu estou imaginando aqui. Se eu me preocupo com a carreira do meu colaborador, eu tenho que ter gestão de pessoas. Se eu preocupo com uma plataforma que eu vou ter que contratar, eu vou ter que ter uma gestão de operações. Se eu, sei lá, tenho ali um financeiro, eu vou ter que ter uma gestão financeira. E quando a gente pensa no advogado, a gente pensa no cara que senta ali na cadeira e vai peticionar, vai construir parecer, enfim. Como que vocês dividem essas tarefas, enquanto vocês têm uma equipe externa que não são advogados e que cuidam, ou não, dentro ali da sociedade, algumas pessoas ficam por conta de gerir cada parte dessa? Uma vez me perguntaram na palestra
se era melhor ser advogado generalista ou especialista. Eu estava falando sobre o futuro do direito, e o aluno falou, então, você está falando que tem que saber um monte de coisa. É melhor ser especialista ou generalista no final das contas? Sim. E eu estou falando isso para te responder, porque eu acho que o nosso desafio no direito, e não é só para advocacia, acho que todas as outras carreiras jurídicas e não jurídicas, elas passam por um desafio semelhante, que é, nós temos que ser generalista, especialista, e ainda nós temos que saber algumas coisas de outras áreas que não a nossa. Verdade. Então, e de novo, não acho que isso é exclusivo do direito. Sim. No direito, a gente tem que ter uma noção razoável do direito, para quem for seguir carreira em escritório, empresas. É bom que você seja especialista em alguma coisa, que você saiba muito de algo, mas é importante que você saiba de outras coisas, como marketing, TI, RH, vendas. Sim. Então, dito isso, né, a gente se capacita muito em outras áreas, todos os sócios se capacitam muito para a gente poder organizar. Então, como é que a gente faz hoje? Cada sócio tem uma vertical administrativa que fica sob sua gestão. Legal. Então, a gente divide em 7 frentes, né? Compliance, administrativo, financeiro, RH, Customer Success, financeiro e comercial, salvo engano, e marketing, são 7. E para cada um desses verticais, a gente tem orçamentos específicos, que a gente faz contratações laterais, né, para nos ajudar, mas é esperado que todos os sócios se capacitem naquilo também. Que legal. Então, porque é mais fácil, né? Eu tenho mais afinidade com marketing. Exato. Eu tenho ali, eu tenho que ser responsável, mas eu vou me capacitar mais nisso. Porque assim, também... Por exemplo, os advogados que estudam outras áreas, eles tendem... E aí, colocando todos nós na mesma caixinha, a gente tende a achar que rapidinho você está especialista em outra coisa. Eu aprendi a mexer Excel, sou um especialista em Excel. Não, gente, vamos com calma, né? Então, o processo de capacitação ele tem que acontecer de forma séria. Então, a gente fez essa divisão para que a gente possa ter espaço, de fato, para aprofundar. E a gente envolve o time em muitas dessas iniciativas para que essa capacitação se capilarize. Legal. Porque as lideranças, elas têm que saber outras coisas também. Elas têm que saber extrair dados, elas têm que saber entender de métrica, elas têm que saber de gestão, elas têm que entender por que as metas são aquelas metas, nos ajudar nessas definições. Sim. Então, por estratégia, a gente começou exigindo de todo mundo uma capacitação em outras áreas, né? E sempre que necessário, a gente contrata profissionais diferentes ou consultorias diferentes para nos apoiar. Então, a gente vai muito nessa linha de definir o budget para aquela área. A gente contrata quando necessário, mas a gente gosta muito de aprender. Perfeito, perfeito. E aí, você agora entrou na contratação, né? Que é... Aqui é o assunto preferido. Mas vamos falar dessa parte específica, contratação. Hoje vocês são prestadores de serviços jurídicos que têm ali, obviamente, uma base de escritório de advocacia, mas vão muito além disso. E precisam, você falou a todo momento em experiência do cliente, acompanhamento de carreira dos seus próprios colaboradores. Quem faz isso? Você traz pessoas do direito para estar nessa frente de sucesso do cliente? Você traz pessoas do direito para te auxiliar, de repente, numa ação de marketing do escritório? Como que a Decom encara isso agora? Essas novas frentes, essas novas carreiras para profissionais? Ou não? A pessoa que entra aqui, ela só vai ser advogado e esse é o único espaço que a pessoa tem. Não, pelo contrário. A gente não só dá espaço, mas de certa forma a gente até exige que esse espaço seja construído. Porque eu não vejo o futuro do direito como uma pessoa que só faz aquilo ali que ela sabe fazer. Só faz o contencioso, só faço peça. Porque o direito, ele é multidisciplinar. Perfeito. E eu falo assim, não só pensando em outras áreas de gestão. Por exemplo, se eu sou um advogado de empresarial, né, societário. Se você não tem nenhuma noção trabalhista, você não tem nenhuma noção de civil, você não tem noção de nada que não seja o que você faz ali, você vai ser um profissional limitado. Porque você não vai conseguir pensar no impacto tributário de alguma coisa, você vai acabar abrindo um risco trabalhista. Por mais que você tenha times que vão se complementar, é importante ter uma visão mais ampla do direito. Então, lá a gente exige uma ampliação ainda maior. Então, não só a pessoa tem que ser muito boa na área pela qual ela está alocada, mas a gente vai construindo para que ela passe a ter uma visão mais holística do direito e das frentes do negócio. Então, a gente gosta muito de ter pessoas que gostam de negócios, basicamente. Então, e a gente vê que, pontualmente, a gente vai precisar de profissionais especialistas numa área específica, né? Por exemplo, a gente agora está com uma iniciativa de marketing que vai ter um videomaker. Legal. Até a gente poderia quebrar um galho, mas isso eu já entendo que faz sentido ter alguém especializado. Sim. Mas como no mercado tem muitas nuances no jurídico, a gente realmente gosta de pegar pessoas do direito que gostem dessas outras frentes para nos ajudar. Sim, legal. Porque é isso que vai
como é isso que é assim que a gente se posiciona, a gente é uma empresa de serviços jurídicos, Sim. A gente quer que todo mundo tenha essa visão de negócios, de empresa, para a gente poder construir junto. Né? Porque não adianta nada ter 6 sócios com uma visão se a gente consegue fazer um pouquinho. Né? No momento que a gente tem 30 e poucas pessoas com uma visão semelhante, construindo juntos, aí a gente consegue chegar onde a gente quer chegar. E chega, né? Não tem Exatamente. como. E Henrique, deixa eu te perguntar assim, se você pudesse trazer, você veio de escritório, com certeza você passou pelo escritório da estante de mármore, enfim, das enciclopédias, como decoração. O que você conceituaria, assim, de diferença, sabe? Diferença tanto comportamental, de cultura, enfim. O que você enxerga de diferente que o seu escritório, que a sua empresa tem, que esses escritórios, talvez de uma época mais tradicional? Quais são as principais diferenças? Legal. Eu acho que talvez a principal diferença é que a gente não parte de pressupostos postos, né? Assim, com perdão do pleonasmo. Por que às vezes no escritório não tem espaço para tirar a gravata ou para fazer uma iniciativa diferente, um software? Sim. Porque já deu tanto certo por tanto tempo, né, que a pessoa não quer mudar. A gente tem inquietude como nosso primeiro valor. Somos inquietos por natureza. Então acho que esse é o principal ponto. A gente não se contenta com o status quo. A gente realmente quer disruptar a forma como as coisas são feitas com muita seriedade, sem cair na vala do vamos fazer diferença, vamos fazer diferente porque temos que fazer diferente. Exato, não é isso. Vamos fazer diferente porque para fazer melhor. Exato, fazer melhor. A gente até nossa tagline é essa, a gente faz diferente para fazer melhor. Legal. Então acho que esse é o primeiro ponto. Em que isso perpetua, né? Quais são as diferenças na prática disso? Um primeiro é uma abertura muito grande a novas ideias. Eu acho que muitos escritórios, eu acho que esse é um movimento que muitos escritórios têm amadurecendo, mas são escritórios que muitas pessoas não têm espaço, né? De qualquer um poder chegar e dar uma ideia maluca. A gente gosta muito dessas ideias, né? Eventualmente umas não vão dar certo, outras vão, mas é isso que nos oxigena. Então, o que muitas empresas hoje fazem até de intraempreendedorismo, etc., é algo que a gente estimula bastante, para que as pessoas tenham espaço para trazer ideias, para criticar. Então, a gente fomenta muito uma cultura de feedback, de crítica e de inovação. Então, penso que esse é um primeiro ponto. A gente o diálogo, né? É diálogo. Eu acho que diálogo é uma coisa que não tem tanto no mundo tradicional. Exatamente. Faz desse jeito porque eu tô mandando. Já acertei várias vezes assim e continuo acertando. Sim. Né? E eu gosto de brincar, assim, que eu falo para todo mundo lá no escritório. Tenta pensar que você tem do lado aquela criança que está aprendendo a falar e que ela pergunta por quê para tudo. Mas por quê? Mas por quê? E deixa ela do seu lado e segue com ela. Boa. Eu penso que esse é um ponto que faz muita diferença. Sim. Porque às vezes a gente não tem a resposta pronta. A gente sabe quando a gente tá querendo ir, mas se questiona, porque isso nos permite ir para a causa raiz dos problemas. Legal. Então, acho que esse que é talvez a maior diferença. Mais do que, não tem dress code, né? Sim. Isso é uma cerejinha do bolo, sabe? Isso é a pontinha do iceberg, É a pontinha do iceberg. Então, é muito essa ideia de liberdade com responsabilidade. Sim. Então, quanto mais responsabilidade tem, mais liberdade a pessoa tem. Legal. Penso que essa que é a maior diferença. E a partir disso vai repercutir em coisas mais pontuais. Por exemplo, dados. Nós somos obcecados com dados. Sim. Então, todos os times, a gente tem sistemas que a gente consegue metrificar bastante coisa que a gente faz para a gente poder tirar conclusões, tomar decisões de alocação de equipe, etc. Não é mais pela pessoa mais velha e mais experiente. De forma alguma. Antes eu via muito isso no escritório. Vamos... esperar o fulano, porque o fulano é o sócio do escritório, ele que tem mais tempo, mais experiência, então ele é a voz da razão. Hoje não tem mais a idade como voz da razão, e sim o dado, né? De forma alguma. Inclusive, a gente não segue os parâmetros de mercado, né? Do júnior, pleno, sênior, júnior até 3 anos formados, pra gente não existe. A gente, por coincidência, hoje eu tava com o meu sócio, a gente tava levantando as métricas, porque a gente está construindo o business plan, né? Que é o plano de negócio para 24, e estruturando o plano de carreira com as novas visões que a gente está trazendo. Então, e a gente simplesmente é irrelevante tempo de casa, tempo de formado, desde que alguns critérios específicos a gente estabeleça. Então, a gente é muito orientado para resultado, né? E esse mérito, e todo mundo fala que quer ser meritocrático. Mas talvez a diferença é que nos critérios que a gente está elegendo, a gente, de fato, tira de lado coisas que muitos escritórios valorizam, como tempo de casa, número de horas lançadas. Tem coisas que a gente simplesmente deixa de lado porque a gente quer entender o que é valor para a gente. Então, acho que isso faz muita diferença. E legal você ter falado em questão de horas. A gente estava falando aqui agora sobre questão remota, híbrida. E isso, eu acredito, assim, que vem muito
do receio dos profissionais hoje buscarem trabalhar distante dos escritórios, por essa questão da hora. Eu trabalhei no escritório, eu tinha que trabalhar 10, 12, 14 horas. O escritório sugava tudo que eu tinha, né? Como que, de repente, a gente pode repensar no escritório de advocacia que não necessariamente queira comprar o tempo do profissional, mas sim comprar os resultados. Como que vocês impulsionam os colaboradores para que eles, né, não tenham que ficar 14, 16 horas trabalhando, mas que no final do dia e da semana eles consigam, de fato, entregar resultados para o DECOM? Olha, isso é um processo que vai estar sempre em construção. Não é fácil fazer isso, para ser muito sincero. O que a gente faz? Quais são algumas das iniciativas? Primeiro, a gente mensura as tarefas no escritório usando o Sprint Points, que é uma metodologia que vem do Scrum, mas que ela leva 5 coisas em consideração para além do tempo. Né? O tempo é uma delas, mas ela leva tempo, complexidade, o quão trabalhosa ela é, quão delicada ela é, quão urgente aquela demanda. Sim. Então, o tempo para a gente, apesar... É um dado relevante, claro, mas ele é só um dos dados relevantes. Então, a gente tirou muito peso da hora lançada como um fator de crescimento. Né? E esse tipo de cálculo nos permite ser muito eficientes. Então, a gente está sempre buscando fazer mais trabalho com o mesmo número de horas. Legal. E a gente tem alguns OKRs, né, algumas metas, eficiência, né? Buscando eficiência. Então, isso também é um mantra. Então, a gente busca realmente trazer um equilíbrio legal de vida profissional e pessoal, sabendo que eventualmente vão ter momentos mais pesados, etc. Mas dentro dessa premissa de buscar muita eficiência operacional. Então, a gente deixa o número de horas fixa e fica pensando o que a gente pode fazer para entregar mais resultado dentro desse tempo. Legal. Né? Então, isso nos ajuda a orquestrar e conseguir, de fato, dar os estímulos corretos para a gente poder ter um trabalho com eficiência. Perfeito, porque numa era que hoje a gente tem um chat GPT... Exato. Que a peticionando gente usa, lá no escritório. Né? Não para petição, né? Mas para algumas iniciativas. Não, ele te dá uma ideia do que fazer. É claro que aí vai ter a necessidade crítica do profissional de isso faz sentido, isso não faz, e responsabilidade total de quem pega um chat GPT e transforma ele num advogado, né? Mas assim, hoje, lá dentro do escritório, vocês têm essa pegada também de o que é padrão, o que é repetitivo. Vamos buscar tecnologia e não vamos deixar um profissional fazendo um contencioso. Eu acho que o contencioso de massa vocês atendem? Também. O nosso foco é mais consultoria para a empresa, mas a gente tem contencioso, então vamos supor, vou pegar o contencioso, porque eu acho que é a maior dor de quem trabalha, né? Ai, Priscila, é repetitivo, eu não aguento mais, parece que eu sou uma máquina. Como vocês, que têm uma pegada de fazer diferente, assumem essa frente de trabalho mais repetitível, mais automatizado? Legal. Isso foi um ponto também que, como eu vim de uma carreira também de automação, né? A primeira coisa que eu pensei, já vou trazer uma ferramenta para automatizar nossos documentos. Porque a maior parte do que a gente faz no escritório é voltado para consultivo, né, e para um contencioso mais estratégico. E eu falei, mas será? Tem algumas coisas mais repetitivas? Eu falei, e aí? Então, o que a gente fez? A gente mapeou tudo que, mesmo no estratégico, mesmo no ultra estratégico, muita coisa se repete. Vamos fazer uma operação de M&A, um trabalho de implementação de proteção de dados no cliente, uma estruturação tributária. Tem muita coisa que é commodity. Sim, sim. Então, a gente busca... O que a gente faz? A gente primeiro fez um trabalho de decompor ao máximo, tentar pensar cada pedacinho de cada um dos maiores trabalhos que a gente faz. E a gente fez uma automação para muitas frentes usando Word e Excel. Que legal. Ao invés de já ir para um passo de tecnologia. Então, o que a gente falou? Primeiro, vamos templatizar. Depois vamos fazer mala direta. O templatizar é você criar um fluxograma do que vai acontecer ali? Um fluxograma do que vai acontecer e já ter as minutas padrão para cada caso. Legal. E para as coisas que de fato são mais repetitivas, a gente tem a mala direta no Word, no Excel, que basicamente você pode preencher um Excel e ele gera os Words para você. Isso é ferramenta gratuita do Office. Então a gente já começou a implementar aprendendo, isso. gente. Vocês estão escutando, né? Mala direta é maravilhoso, ajuda muito. Então a gente dentro até a ideia do MVP, o que a gente fez? Vamos começar dessa forma. Então, hoje a gente já tem muita coisa estruturada de template, de minuta, de fluxo interno para como as coisas vão acontecer. Algumas coisas que a gente roda no mala direta, sem precisar de contratar uma ferramenta de automação, que a gente entendeu que ainda não precisava. Legal. Então, a gente busca muito ir equilibrar. No momento que começa a demandar demais determinada coisa, fala assim, tá na hora de otimizar isso aqui. Legal, então, a gente está sempre pensando como que a gente faz. Eu falo assim, todo mundo é chato, né? O que dá para fazer melhor? O que dá para fazer melhor? O que dá para fazer mas melhor? Quem vive nesse mantra sempre está buscando excelência. Exatamente. E eu acho que quem está sempre buscando excelência sempre está buscando pelos melhores resultados, por exemplo, né? É uma demanda que a gente estava tendo muito grande. A gente é o departamento jurídico de muitas empresas. Sim. E vinha muita dúvida trabalhista, né? Então,
o que a gente fez? Uma forma da gente ser demandado, que era mais simples para o cliente, Sim. e a gente internamente construiu um FAQ que a gente tem Legal. já listado os maiores pontos. Então, são coisas simples, né, mas que geram um efeito muito grande. Né, mas eu acho que são coisas simples que na rotina do operacional o trator passa e você não percebe. Faz uma diferença absurda. Né? É como se você estivesse ali no olho do furacão e só pensando em cumprir prazo, e não tem uma pessoa que fala, oi, você já pensou que isso aí que você faz 50 vezes no mês, de repente você pode fazer uma vez e estruturar para que, enfim, aquilo ali seja automatizado? E isso, até pensando nas horas, uma coisa que a gente faz também é criar esse tempo para as pessoas poderem pensar e executar estratégias. Que legal. Então, por exemplo, a gente está avaliando uma nova plataforma para gestão de tarefas nossas, que tem uma parte de métricas que parece ser mais legal. Então, 3 pessoas do time estão me ajudando e elas têm tempo alocado para isso. Assim, isso é prioridade. Né? Porque muitas vezes um problema que também alguns escritórios passam é que quer fazer, mas não dá tempo para as pessoas fazerem. Né? Você tem o operacional todo e chega mais uma demanda para você cuidar. Então, a gente pega normalmente até pessoas mais sêniores do time para nos ajudar nessas definições estratégicas. De testar a ferramenta, ver se vai fazer sentido ou não vai, de levantar dados. Então, todo início de mês, na verdade, as lideranças geram os dados do time para a gente estudar juntos. Então, a gente busca dar espaço e tempo para as pessoas poderem focar nisso. Legal você ter comentado que isso vem de uma iniciativa interna, porque o que eu mais vejo hoje em dia são os escritórios contratando consultorias. Vamos contratar consultoria para inovação. Aí entra um consultor, mas ele não entende. Ele não entende como funciona o negócio. Às vezes, enfim, tá vindo mais para inglês ver do que efetivamente criar algo ali que funcione. Ou seja, eu acho que o time interno, ele sempre vai... Ele vai sentir na pele a dor. Exatamente. E ele vai lutar por uma solução muito mais eficiente do que... É claro que o terceiro é bom também, porque às vezes o terceiro enxerga coisas que o pessoal interno não tá vendo. Mas é diferente você dar espaço pra... Poxa, Henrique, isso aqui tá me incomodando. Vamos tentar fazer uma coisa diferente? Isso é uma coisa que eu não vejo, em regra, nos escritórios tradicionais, né? Exato. Não, isso pra gente é fundamental. Então, quem tem uma boa ideia traz e a gente normalmente tenta fazer. Legal. Vai que dá certo, né? Então, isso é muito legal. E também ter a visão de como que funciona a gestão de um departamento jurídico. Porque também não basta eu ficar olhar só a gestão do escritório sem entender o que é gestão, como é que eu consigo otimizar o fluxo do meu cliente. Perfeito. Então, a gente busca estudar muito sobre processos de negócio. Né? Então, como é que funciona? Entrou um cliente novo, qual que é o segmento? Como é que ele funciona? Para a gente para as coisas se orquestrarem. Claro. Porque o que a gente faz integra a rotina daquele cliente. Então, é importante a gente estar estudando sobre como é que o mercado está funcionando. E é interessante porque você tem um cliente direto e um indireto, porque aquele coordenador ou aquele gestor de departamento jurídico que contratou vocês, ele quer crescer, ele quer mostrar resultado para o diretor dele, né? Exatamente. E aí você tem que chegar e falar assim, amigo, o que você quer? Beleza, eu estudei ele, mas aquele diretor jurídico que está acima dele, ele também vai entregar uma resposta para o C-Level, para os conselheiros da empresa, e é sempre um efeito cascata. Exatamente. De como eu vou gerar mais resultado de uma forma mais eficiente com um custo menor. Porque o direito é ferramenta, né? Uma ferramenta para empresas tomarem boas decisões. É isso que a gente gosta de falar. Então, a gente precisa estar antenado nisso. Né? E para quem está, seja mudando de área no direito, ou quem está buscando se colocar, entendendo se é escritório ou não, uma coisa que eu penso que é importante ter em mente é que, assim, na dúvida, faça coisas legais. Na dúvida, construa alguma coisa. Não sei exatamente onde eu quero ir. Eu não sei se é escritório ou se eu quero ir para uma área de CS, por exemplo. Na dúvida, vá para alguma e busca... Teste também, né? Aprenda ao máximo ali. Porque hoje eu vejo, assim, em retrospectiva, muitas das coisas, por exemplo, que eu fiz e que pareciam que não estavam encaixado dentro da trajetória de carreira que eu tinha na minha mente, elas se encaixaram muito bem. Porque vai gerando bagagem mesmo. Então, claro. Eu acho que é importante ter essa visão de que também tá tudo bem se alguém não tiver... a visão de 10 anos. Exato, né? tá tudo certo. Decida se você quer ser uma boa profissional, um bom profissional, legal. Decide o mesmo. Você quer ter a dor de ser bom profissional, de ter que estudar muito, trabalhar. O preço, né? Não, legal, quero. Então seja em algum lugar, comece. Né? Porque isso vai agregando pra gente poder gerar resultado. Com certeza. Eu sou muito assim, você não é obrigado a ter os seus planos de 5, 10 totalmente nítido, claro, porque tem muita gente que tem essa dificuldade mesmo, mas faça do seu presente algo com intenção. Exato, perfeito. Né? Coloca sentido ali no que você tá fazendo
encontra sentido no presente, que com certeza aquilo lá no futuro vai se encaixar, vai formar alguma coisa. E tem uma habilidade que eu acredito assim, que se você aprende ela, você faz qualquer coisa, que é a habilidade de resolver problema. Que é um negócio também bobo de falar. Bobo? Não, sabe por que eu acho que é bobo? Porque todo mundo fala assim, eu tenho que resolver problema. Todo mundo fala mas isso, sabe qual que é o mais engraçado? Todo mundo fala assim, detesto resolver problema. E eu fico pensando, cara... Você não quer resolver? Como que você quer crescer, gerar resultado, se você não resolve o problema? Você tem que gostar do problema. Sim, esse é o ponto. Traz pra gente essa visão, assim, você que trabalha no escritório de advocacia, qual o problema que você tem que gostar de... Nossa, muitos. Porque se você aprende a gostar de resolver problema, você faz qualquer coisa. É verdade. Né? Então, e para você resolver problema, você precisa entender qual que é o problema. Né? Então, isso, se você começa a ter essa visão, isso realmente te permite estar em qualquer área. Sim. Né? Então, por exemplo, alguns exemplos, né? Pegando do jurídico e depois para problemas gerenciais. Né? Então, uma vez a gente fez um trabalho para um cliente, que era a instituição financeira, que ela tinha vários recursos no STJ. Sim. E o nosso trabalho, depois de avaliar a carteira, foi de desistir de mais da metade dos recursos. Olha que interessante. E a gente fazer um trabalho no STJ de gestão reputacional daquele cliente para falar, olha, ministros, nós tiramos recursos cujas discussões de fato não faziam sentido, para que a gente só traga para discussão e exame coisas que de fato a gente entende que existe um caminho. Que estratégico isso, né? Exato. E assim, podia falar, mas todas as peças estavam muito bem feitas, mas esse não era o problema. O problema é que, como volume gigante de recursos para julgamento, muitos não eram analisados da forma como deveriam. Sim. Então, assim, qual que é o problema? O problema é que a gente tem um monte de discussão, a gente precisava resolver, que algumas precisavam ter uma atenção. Né? E o que a gente faz? A gente mostra reputacionalmente que a gente busca fazer um trabalho técnico. É verdade. Isso é um exemplo dentro do jurídico. Sim. Né? E se a gente pensar... retenção, né? Eu quero melhorar, quero ter uma taxa de retenção premium de mercado. Você tem que ter qual que é o problema? Eu quero avaliar a minha contratação tá legal? O meu processo de recuperação de alguém que não tiver legal, ele tá bom? Né? Aí eu vou resolver uma taxa de retenção de funcionário. Sim. Então, qualquer coisa que a gente faça, se a gente entende o problema e busca resolver, aí a gente tem uma arma muito poderosa para qualquer área. Verdade. Seja no escritório, seja no jurídico interno, seja numa área de compliance, seja no CS. Sim. Porque em todas elas, no final das contas, você está resolvendo o problema de alguém. Verdade. Super verdade. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que os escritórios também, eles vêm sendo o terror dessa nova geração muito pela questão de crescimento profissional. No sentido de, putz, cara, às vezes eu vou para uma startup, eu vou para um departamento jurídico, eu consigo gerar resultado. Em questão de 2 anos, eu me torno... me torno uma head, vou para um próximo nível da minha carreira. E a sensação de que a gente tem regra nos escritórios é que a gente precisa ter ou um sobrenome muito forte, né, para bancar, ou você precisa ter cabelos brancos. Eu me lembro, quando eu tava no escritório, eu falei, cara, nossa, quando eu vou ganhar dinheiro assim? Ganhar não, quando eu vou fazer dinheiro de verdade? Como que é? Eu sou meio indiscreta com relação à idade dos entrevistados, gente. Sou mesmo. Mas é porque eu acho que isso quebra tanto o padrão de você precisar ter 30 anos de formado, ou você precisar ter um pedigree. Como que você vê com quantos anos você tá? Como que foi essa trajetória também do Henrique se tornar um profissional com resultado e ver também os profissionais que você contrata e você tenha lá na Decon com oportunidade de crescimento? Como que você vê isso hoje dentro de um escritório? Eu sempre apanhei muito com isso. Eu tô com 31 anos agora. Ai, gente, eu adoro escutar essas idades. Mas eu sempre apanhei muito com isso, que durante muito tempo na minha vida eu pareci muito mais novo do que eu sou. Sim. Eu acho que agora eu já até tô parecendo a idade que eu tenho, mas assim, durante muito tempo eu pareci muito novo. Então eu me acostumei muito nos escritórios pelo que eu passei. Às vezes eu era formado lá com meus 23 anos, 24. E eu parecia que tinha nem 18, né? E eu já vi cliente murchar na reunião quando eu entrava para conduzir. Porque não é esse menino que vai conduzir a reunião. Sim. Então, assim, lá no escritório, os sócios... a gente tem na média, a gente tá na faixa de uns 30 e poucos, eu tenho sócio de 28. O mais novo tá com 28, o mais velho tem 43. A gente tem um cabelo branco. Eu vou te xingar na hora que escutar isso. Desculpa, Thiago. Mas, assim, isso é muito legal porque nós todos somos novos e nenhum de nós tem uma família forte.
né? Então, assim, eu, por exemplo, eu sou o único advogado da minha família, né? Ninguém tem sobrenome forte, ninguém veio com carteira de cliente, ninguém trouxe cliente dos escritórios pelos quais a gente passou. A gente resolveu realmente começar do zero. Sim. E isso é muito difícil, não vou negar, né? Chegar um cara novo, que não tem uma família famosa, que não tá no meio jurídico, para começar a captar cliente, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas eu penso assim que com a onda das startups, com essas mudanças que a gente tem visto muita gente jovem em cargo de liderança. Então, o mercado já começou a ficar menos resistente a esse tipo de contratação. Não vou negar, assim, que de fato ainda é um elemento, muitas vezes. Mas a gente começa a quebrar um pouco essa barreira. Mas na prática, assim, o que eu tive que fazer ao longo desse tempo foi trabalhar mais do que os cabeças brancas, assim. Não, infelizmente, não tive outra forma de fazer isso. Eu realmente sempre trabalhei muito, né? Então, se fala essas horas do escritório, de fato, ela é uma realidade, mas eu também tinha uma visão que eu sabia muito que eu queria crescer. Legal. Então, eu tentava pegar aquele tempo todo dedicado nos lugares pelos quais passei e entender que aquela era um tempo meu, que era uma dedicação para minha carreira. Eu acho que também é uma mudança de visão pequena, mas para mim ela fez muita diferença. De entender que aquilo ali estava somando bagagem para eu poder me posicionar numa reunião. Porque na hora que eu entrava novinho, eu tinha que falar 2 vezes melhor para conseguir ser ouvido. Então isso é uma realidade. E para quem é novo, infelizmente, é uma realidade do mercado. Eu acho que ela tem melhorado, as pessoas têm dado menos peso aos cabelos brancos, mas ainda é uma questão que existe. Então, a gente quebrou muito essas barreiras. E eu penso que genuinamente estar preocupado com a experiência do cliente de gestão, então ter uma eficiência operacional grande, ser rápido na hora de responder, com assertividade, foi o que nos conseguiu nos posicionar no mercado. Né? Então, a gente ter investido muito tempo, muito esforço na carreira para ter uma bagagem técnica de fato boa, e ser muito preocupado com a eficiência para que o nosso tempo de entrega dos projetos fosse curto, foi o que nos permitiu ganhar espaço. Então, assim, eu queria dizer que tem um caminho mais fácil do que esse, mas eu confesso que eu não sei. Porque, enfim, o mercado às vezes ele é duro. Exato, tem que estar disposto a pagar o preço. Tem que estar disposto a pagar o preço. Para quem quer, de fato, entender que aquilo ali faz sentido para si. Com certeza. Mas o ponto que eu penso é que esse preço ele não precisa vir em detrimento da saúde. Sempre. Isso é um ponto muito importante. Com certeza. A saúde, sem saúde, você não cresce. Perfeito. Então, por exemplo, no escritório, algumas iniciativas. A gente tem Decon Esportes, né? A gente incentiva muito a praticar esporte. Tá todo mundo agora de dieta lá, fazendo esporte. Que é um negócio que eu sentia falta, assim. O incentivo que eu sempre tive em alguns lugares que eu já vi de mercado era... Come qualquer coisa, tá virando a noite, desce lá, come uma batata frita e volta. Toma uma cerveja que você tá estressado. Então, ao longo do tempo, eu fui perceber... Essa foi uma mudança de paradigma, de perceber que a vida pessoal, ela contribui para a profissional. Não existe a vida pessoal e a profissional, na minha leitura. É uma vida só, é a sua vida. É uma vida só, exato. Então, as coisas têm que estar organizadas ali com uma fluidez maior, porque senão você não vai cumprir seus objetivos. Sim, com certeza. A qualidade de vida, ela impacta completamente no profissional, né? E às vezes você pagar um preço no profissional, ela não é por si só um problema. Muitas vezes é. Muitas vezes é. Mas às vezes não. Às vezes fala assim, não, isso faz sentido para mim. Eu quero realmente me esforçar porque eu vejo que isso faz sentido. Legal. Se esse for o caso, vale a pena. Mas sempre atento também a um equilíbrio, né? Porque senão não funciona. E eu queria fazer uma pergunta para você. Alguns profissionais também, às vezes, vêm de anos de escritórios tradicionais e a gente começa a ver um movimento de advogados com 10, 20 anos de grandes bancas, de grandes escritórios frustrados, justamente muito em decorrência disso, de não ter qualidade de vida, de buscar lugares que respeitam mais o ser humano, enfim. O que você percebe? Você percebe que para os escritórios também, os novos escritórios, com essa mentalidade diferente, com uma cultura forte, existe lugar para receber essas pessoas? E se tiver lugar para receber essas pessoas que passaram uma jornada imensa no tradicional, o que essas pessoas precisam mudar um pouco para entrar em sintonia com esses novos escritórios? Ótima pergunta. Espaço existe sim, existe muito porque... E eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui é muito legal. Contratar é muito difícil. Muito. Contratar boas pessoas, achar gente que quer fazer acontecer, que acredita no projeto, não é fácil. E muitas pessoas que às vezes já passaram por algumas experiências e querem ter uma nova roupagem, elas vêm com um gás que às vezes alguém mais jovem, que às vezes não tá com aquela energia toda para o trabalho, não vai conseguir entregar. Então tem muito espaço. O grande desafio que eu vejo é que muitas vezes essas pessoas, por já terem muita bagagem, elas vêm com muitos vícios. De sempre fez daquele jeito e tá acostumado. Então, acho que talvez a maior dica é
se despir um pouco da forma como as coisas foram feitas e tá disposto a aprender a fazer de uma forma diferente. Legal. Para mim, esse é o ponto principal, de entender, olha, a vida inteira eu usei a planilha desse jeito. Ok, tô uma página em branco, o que eu posso fazer? E sabendo que é uma página em branco a nível de possibilidade de aprendizado. Sim. Mas que você vem com uma bagagem que agrega. Então, a junção disso é muito legal. É saber que você tem uma bagagem, que aquilo ali pode ser valorizado, Exato. mas que aquilo ali não pode ser engessado. Exato. Aquilo ali tem que ser fluido para se adaptar, para reaprender o que for necessário, para você ser flexível, né? Exato. E focar muito, né? Porque às vezes numa mudança de carreira, a pessoa ela não vai fazer exatamente o que ela fazia em outro lugar. Né? Às vezes foi um advogado que ficou muitos anos na área de contencioso de uma empresa e às vezes ela vai, mudar dentro do próprio direito, ela vai fazer contratos ou ela vai para uma área administrativa. Qualquer que seja o caso, o que eu penso que ela tem que pensar é o que eu atingi no lugar com as experiências que eu passei. Legal. Não adianta ela falar, eu sei muito de processo civil. Isso é super legal. Mas o que você atingiu? Das minhas carteiras, eu tive um percentual de êxito nas demandas que eu toquei de tanto. Eu era muito bom de liminar. Então, 30% das liminares que eu já toquei, eu consegui obter liminar no despacho. Sim. Então, é tentar focar em quais resultados você gerou. Porque se você levar para um lugar que você vai começar do zero, com outra iniciativa, e você fala os seus resultados, é muito mais legal do que, sabe, você é muito bom em processo. Legal, mas você vai trabalhar com outra coisa. Não, olha, eu trabalhava com processo e eu consegui fazer isso, eu tive o resultado Y, eu busquei fazer dessa forma. Né? E quais problemas você resolveu? Quais problemas você resolveu? Né? E provavelmente, muito possivelmente, essa pessoa não vai ter essa resposta pronta. Então, vai fazer o exercício. Deixa eu fazer uma retrospectiva da minha carreira. O que eu gerei? Efetivamente. Não precisa ser nada grandioso, pode ser pequeno. Olha, eu melhorei o fluxo de protocolo. Eu já tive um problema na hora de fazer protocolo postal e eu mudei a etiqueta que a gente usava e isso impediu que outros problemas acontecessem. É tentar fazer um exercício genuíno de entender ao longo da carreira o que eu fiz de resultado. Porque é isso que as empresas compram, isso que os escritórios compram. Eu quero alguém que você tinha um problema, você resolveu. Exato. Né? E se você tem essa habilidade... Exato. Se você resolveu você vai resolver. Você vai ter aprender. Competência de a competência técnica é o mais fácil. Assim. A gente, por exemplo, obviamente, para alguns cargos, alguém que já tem uma competência técnica é um diferencial. Mas não é, muitas vezes, requisito. O que importa mesmo é a pessoa estar com fome de querer fazer, ela está disposta a aprender e ela tem essa mentalidade orientada a resolver problemas. Se isso acontece e ela sabe aprender... Qualquer coisa que ela for fazer, ela vai se dar bem. Bom, eu acho que até você respondeu o que eu ia te trazer mais sobre o perfil desse advogado que vocês buscam, que o escritório inovador busca, que é um perfil orientado a dados, com vontade de resolver problemas, curioso, que vai perguntar, mas por que isso é feito dessa forma, mas pode fazer diferente? Eu acho que tem muito combinado a isso. E pra gente entrar aqui no encerramento, passa muito rápido, o tempo voa. Pra gente entrar aqui no nosso encerramento do bate-papo, o que o Henrique poderia, de repente, o que você percebeu que você fez uma coisa, bateu cabeça, sabe? A gente sempre tem erros, e eu acho que os nossos erros são muito valiosos. Nossa, a gente mais aprende. Não é? Depois que a gente fala, caraca, velho, como que eu ficava batendo cabeça com isso? O que o Henrique bateu cabeça durante a carreira dele, que de repente outra pessoa pode falar, meu Deus, isso faz sentido pra mim, preciso organizar, preciso dar um jeito nisso. Legal, nossa. Muita coisa. Tentar selecionar os melhores, né? Porque... erro. Exatamente. Assim, a nível conceitual, não vou chamar de erro, mas talvez imaturidade, né? No início da minha carreira, eu não entendia essa questão do gerar resultado. Sim. Né? Eu gerava resultado, eu sempre fui uma pessoa, o meu perfil é um pouco mais técnico, eu gosto de estudar, ler, etc. Então, os lugares que eu passei, eu tinha muito um cargo ali bem técnico, o que é legal. Mas eu demorei para entender o que ia além daquela entrega que eu estava fazendo. Sim. Então, eu me preocupava muito em, por exemplo, na época do societário, entregar um contrato de investimentos excelente. Eu conseguia fazer isso, legal. Mas eu não me atinava ao que aquilo representava. Então, acho que um primeiro ponto que se eu olhasse para trás, uma dica que eu me daria tente realmente entender o que está para além do que você vê. Sim. E muitas vezes no escritório da empresa a pessoa não vai ter acesso diretamente àquilo, mas pergunta. Pergunta, questiona, entenda o impacto do que você está fazendo. Porque depois isso que vai te permitir ser criativo. Sim, né? Que eu acho que casa no segundo ponto, né? A gente tem que ser mais criativo. Esse também é um negócio que eu tô um processo de aprendizado disso. Porque tendo em vista essa trajetória mais técnica, às vezes é muito estudar, ler, raciocínio, lógico, mas buscar resolver problemas exige criatividade. Então, investir em criatividade, aprender a ser criativo, é um negócio que faz muito sentido. Viver, experienciar outras coisas, ir para fora do mundo jurídico, né? Vai para fora, conversa. Né? E para ser criativa e dar conversar, um terceiro ponto que eu acho que vale a pena investir, né, muito forte,
é conhecer gente. Né? É óbvio também, mas às vezes a gente faz um network ali com os seus colegas, vai no evento, conversa, mas busque pessoas fora do seu meio, vá lá conversar, conversas despretensiosas, né? Eu acho que quem faz isso muito, abre a cabeça e consegue fazer coisas muito fantásticas. Então, converse muito com gente diferente e seja cara de pau, né? Sempre. Eu acho que é um negócio que eu demorei pra me tornar cara de pau, de pergunta, pede. Na dúvida, tem que ter, obviamente, tem que ter um bom senso, já mas tem, né? Pergunta. Sim, Às vezes, numa dessas, você vai ter uma ajuda que foi fantástica. Então, assim, acho que à medida que eu fui aprendendo a ser mais cara de pau, eu tive muita gente que me ajudou. Eu sou muito grato, assim, que mudaram minha carreira. E às vezes um telefonema, porque eu falei, posso te ligar? E a pessoa falou, pode, né? E às vezes eu demorei pra saber que eu podia perguntar pra alguém. Então, assim, eu acho que talvez esses foram os 3 pontos que eu acho que eu mais demorei pra amadurecer, né? De entender, perguntar qual que é o impacto que eu tô fazendo, buscar ser o mais criativo possível e perguntar. Converse. Eu acho que isso ajuda, tá ao alcance de todo mundo. As pessoas não precisam ser totalmente técnicas, às vezes tá no início da carreira, não sabe. Pergunta, descobre alguém que se admira, vai lá, tenta conversar com ela, manda uma mensagem. Eu acho que isso ajuda mais do que a gente imagina. E pra gente finalizar, última pergunta. Ai, gente, é muita curiosidade. Orgulho, assim, eu acho que essa idade pra gente, dos 30 anos, é bem emblemática. Ai, que eu tenho que chegar com 30 anos e eu já tenho que estar milionário, enfim. Coisas de millennials que às vezes a gente coloca na cabeça, né? E, enfim, não é bem isso. Eu acho que construir algo pelo qual a gente se orgulha, que a gente fala assim, cara, isso fez sentido e eu sou feliz de ter conquistado isso. O que o Henrique hoje, ele se sente orgulhoso, assim, dessa trajetória de carreira? O que você fala? Legal. Que bom. Bom, acho que tem 2 coisas que me vêm à mente, assim, uma da época até de faculdade, né, e que perpetuou, que eu participei de uma competição numa época que eu trabalhei demais, assim, a gente teve um resultado legal. Mas eu conheci boas pessoas, assim. Eu acho que nessas jornadas de trabalhar muito, de estudar muito, eu conheci gente muito legal que me segue até hoje, assim. Que eu sigo e que a gente tá perto. Então, eu me orgulho muito das pessoas que eu conheci em alguns eventos, né? E eu acho que também pensando em pessoas, assim, no escritório, eu tenho muito orgulho da nossa galera, assim, né? Eu sei que eu sou suspeito pra falar, mas quando eu vejo ali, tem uma turma legal, sabe? Eu brinco, o meu sonho, né, e o que a gente tá buscando é ser um lugar legal. Com demandas legais, pessoas legais. Então, quando eu vejo um pessoal, fala assim, putz, que galera legal, né? Gente boa, sabe? Gente bacana, todo bem, mundo por um propósito, isso né? É muito legal. Então, assim, eu acho que no passado, algumas amizades que eu construí em grupo de estudos e experiências que eu tive, pra mim foram muito legais, foram coisas que me orgulho muito, de pessoas que falam, nossa, sou amigo dessa pessoa, hein? A pessoa tá voando. Né? E no escritório também, pessoas que estão voando, que falam, nossa, há 2 anos atrás a pessoa era muito diferente, me ajudou a construir, então isso me orgulha demais. Eu fico super feliz. Que bom. Nossa, eu fiquei super feliz de ter feito essa troca aqui com você. Eu sabia que ia dar um bate-papo incrível. Eu tenho certeza que hoje você já vai entrar no LinkedIn, vai seguir a Decom, vai seguir o Henrique e vai lá, cara, eu quero trabalhar nesse escritório. Mas, enfim, por mais escritórios assim, né, Henrique, legal, que eu acho que a gente precisa comunicar, levar a nossa mensagem, o nosso jeito de fazer diferente. Perfeito. Porque alguém pode estar escutando e falar, cara, existe um lugar assim, existe um lugar assim, seja quero fazer assim também. Seja para fazer um seu, não, existe espaço, o mercado está aberto, o mercado está pedindo isso. Grandes empresas mais tradicionais que antes não contratavam escritórios jovens estão querendo isso, porque elas precisam repaginar o próprio jurídico. Legal. Então, a gente está num momento de mercado muito legal para poder inovar no direito. Assim. Então, acho que quem está afim de fazer pode ir, porque tem muito espaço. Tem muito espaço que mesmo. bom. Eu sabia que ia dar um bate-papo muito, 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 muito bom, de verdade. Eu te agradeço pelo tempo, por você ter vindo aqui. O Na Trilha quer, assim, ficar grudado na Decom, porque eu acho que a gente tem que levar essa mensagem de que escritórios não são os grandes vilões do direito, né? E que sim, nós temos boas referências e levar essas referências para cada vez mais pessoas, tá? Conta com a gente, foi um prazer. Obrigado. Eu que agradeço o convite, a iniciativa. Contem comigo sempre que vocês precisarem. Boa. A turma aí também que estiver assistindo, quem quiser trocar uma ideia, podem ser cara de pau, me manda mensagem. Eu adoro conversar, porque eu sou muito grato às pessoas que tiraram um tempo para mim lá atrás. Então, acho que eu puder ajudar, estou à disposição. É isso aí, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse bate-papo. Se vocês têm dúvidas, a gente vai ficar atento aqui para auxiliar vocês e principalmente as nossas redes sociais, tanto nossas quanto a do Decom, a do Henrique também, tá aqui na bio, na descrição desse vídeo. Siga a gente, porque com certeza você vai ter uma percepção muito diferente, tanto do direito, quanto do escritório, quanto das novas carreiras no direito, tá?
Um beijo para vocês. Obrigado, e até o próximo episódio. Obrigada, Henrique. Valeu. Um abraço.